Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 29 de maio de 2015, sexta-feira, último dia deste mês. Vamos então às movimentações do mercado, começando como sempre pelo gráfico do índice Bovespa. Em especial nos últimos dois pregões, o que a gente via? A gente via o índice Bovespa tentando uma reação, dando até indicação, então, de possível reversão para o movimento terciário de queda. A gente alcançou o suporte dessas mínimas aqui, junto com a média móvel de 200. Simetricamente, poderia até esperar algum movimentozinho de alta, talvez indo até a média móvel de 21 períodos. Essa expectativa de repique dependia do mercado superar ou a máxima desse candle ou a máxima deste candle aqui. Nenhuma máxima foi superada e ao invés de a gente ter tido esse sinal de repique, o mercado hoje acelerou no movimento de queda. O sinal de repique que a gente estava vendo aqui não era forte, como a gente conversou nos últimos faróis, mas poderia levar a algum movimento de repique e o cenário mais apropriado, a atitude mais apropriada numa tendência de baixa como essa que se estabeleceu, que ficou mais clara ao longo dessa última semana, era deixar o mercado repicar para daí operar na venda próxima da média móvel de 21 períodos. O mercado não fez isso. O candle de hoje frustra a expectativa altista que começava a se desenhar aqui, e essa frustração provavelmente vai ser combustível para o mercado acelerar a partir daqui para baixo em busca dos 52 mil pontos, que é o próximo patamar de suporte que nós temos. Ok? A gente vai ter que ver se o mercado, chegando lá, se chegar lá, vai oferecer algum sinal de reversão. Não é certo que o mercado vai reverter aqui. Há uma expectativa novamente. Expectativas têm que ser cumpridas. E às vezes essas expectativas, quando cumpridas, ainda dão para trás. Por isso que tem stop. Uma coisa interessante que a gente pode tirar desse movimento, e é uma lição bastante importante, eu acho que pode servir para muita gente, é o que eu venho falando. Os movimentos no mercado são insistentes, né? São resilientes. Se o mercado está caindo, ele tende a continuar a cair. Qual que é um erro muito comum de todo trader, principalmente daquele trader que não é mais tão iniciante, já entende um pouco e por entender um pouco de mercado se permite tal coisa, é antecipar os movimentos. Tá? Então, ao longo dos últimos dias aqui, quem ficou tentando antecipar uma reversão altista do mercado intraday, né, foi tomando stop. E o mercado, no final das contas, não reverteu e continuou no movimento de queda. Agora, se o sujeito vinha carregando uma posição na ponta vendedora e pacientemente foi carregando ela, esperando realmente um sinal de reversão ser acionado para encerrar essa posição, está dentro do mercado, e é nesses momentos quando o mercado chega num patamar onde a gente espera uma reversão e essa reversão não ocorre, o mercado começa a acelerar, que os movimentos se tornam bastante grandes, né? E uma posição pode dar um retorno então bastante significativo, certo? Então, não tentem antecipar movimentos, principalmente pelo intraday. Tá? Não é uma receita boa isso daí não. Okay? No intraday de hoje, o mercado iniciou bailando em torno da linha d'água, mostrando que era um pregão meio chatinho, seria um pregão meio chatinho. A partir de uma hora de negociação, o mercado conseguiu ir para baixo da linha d'água de forma mais clara, estabeleceu um viés um pouquinho mais baixista, mas nada muito significativo. A gente tinha essa zona de suporte, que era uma zona importante, e ela teria que ser rompida para definir o mercado. A gente não teve bom enquadramento em nenhum tipo de setup até a metade do pregão. Tá? Mais para o finalzinho do pregão é que o mercado conseguiu produzir no candle que se iniciou exatamente às 15h45, já mais para o final do pregão, a gente teve o rompimento dessa zona. Daí repara, é um rompimento de uma estrutura que foi bem testada num ponto crítico de mercado, fechando a semana, né? Rompimento que se dá no finalzinho, é a entrada de swing traders. Esse é o tipo de movimento que vale a pena entrar, né? No intraday mesmo, no final de pregão. Ela está alinhada com o cenário de swing trade, que no caso é a frustração desse suporte. Aí o mercado fechou praticamente na mínima. A expectativa para o pregão de segunda-feira é de manutenção no movimento de queda. E essa zona agora
próxima a 53.600, se torna uma zona de resistência significativa. Então a gente só teve um sinal razoável para trade no futuro aqui. Isso aqui era um ponto bastante perigoso para buscar operações de retorno à média. Tá? Bom, e lá fora? Bom, lá fora, olha o que acontece. O índice Dow Jones volta a cair, fecha próximo dessa mínima, na verdade até abaixo, e com isso já vai sinalizando para mim, apesar de ainda estar respeitando essa LTB, mas já vai pesando mais o mercado. Eu já vejo uma chance maior, a partir de agora, do mercado vir buscar o fundo de março. Né? Se a gente tiver um fechamento abaixo dessa mínima, que a gente teria um sinal mais significativo, mais forte. Talvez valha a pena a gente ficar de olho nessa pequenos futuro, é um gráfico que pode ficar um pouco mais claro. Ele não acionou o cenário de compra, que seria a superação dessa máxima, né? Fez um candle forte, baixa e fecha bem próximo então desse ponto, ainda está respeitando a média móvel de 20 períodos, ainda não confirmou, teria que ter um movimento que viesse abaixo dessa mínima aqui para realmente ficar caracterizado um rompimento falso aqui. A gente sabe o que acontece depois de rompimentos falsos. O mercado vai na direção contrária com força, um alvo provável seria a faixa aqui próxima a 2040, 2039. Tá? Então o mercado americano ainda não sinalizou que vai afundar, mas pouco a pouco vai se aproximando ali da beirada do precipício. Tá? Precipício é exagero, mas num ponto crítico para desandar de vez. O dólar, olha só, tivemos dois sinais de reversão nesses últimos dois pregões, indicando então um movimentozinho de queda, tá? Provavelmente para fazer o pullback na cabeça do pivô. Não era ponto, conforme conversamos, para operar short, e sim esperar o mercado corrigir para daí buscar oportunidades na ponta compradora. Não houve acionamento, e o mercado agora anula esses sinais de reversão. Muita gente tomou stop, tá? E o mercado tende a prosseguir no movimento de alta. Na verdade, esse é o gráfico perpétuo, ok? Esse é o gráfico perpétuo. E o candle de hoje representa o contrato N. Né? O M morreu hoje e a gente passa então a ter o contrato N representado aqui. Então tem um gap, um salto, que na verdade é juro embutido. Se eu ajustar o gráfico, a gente vai ver isso aqui. Tá? A gente não tem um mercado tão para cima assim das máximas. Vamos pegar o WDON15 aqui, para vocês entenderem, é isso que está acontecendo. Tá? Mas mesmo assim eu já vejo pelo gráfico perpétuo com o mercado indo acima destas máximas aqui, um sinal de que vai haver continuidade do movimento de alta. Todo mundo, inclusive o mercado hoje foi bem cretino, vamos olhar aqui no intraday do WDON15, porque olha o que ele fez. Considerando esse contrato, tá? Então, o acionamento houve, aconteceu o acionamento para uma venda perigosa, conforme nós mencionamos. Tá? Então, no início do dia, o mercado deu uma pancada para baixo, acionou a mínima dos dois pregões anteriores e depois reverteu e superou a máxima dos dois pregões anteriores. Quer dizer, o cara que entrou aqui, deixando o stop curto, já tomou stop no dia de hoje. Então foi bem cretino o comportamento do N15 para quem tentou posição short de swing trade no dólar. O dólar tem viés altista, gerou compra, uma expectativa de alta. Tá? Ele não conseguiu se manter acima da máxima dos últimos pregões, tá? Mas isso provavelmente vai acontecer na semana que vem. Então a gente ajusta a resistência agora para cá. Esse ponto 3.175 é um suporte importante agora. E vai se desenhando um suporte intermediário por volta aqui dos 3.210. O rompimento dessa zona aqui da máxima do pregão de hoje no próximo pregão, segunda-feira, provavelmente indicaria um cenário para compras. A gente não teve nenhum enquadramento muito significativo para trade no gráfico do dólar. Não tivemos. Não dentro dos setups que a gente utiliza dentro da periodicidade de 15 minutos. O juro segue pressionado entre essas linhas de tendência, mas ele está pesando, conforme eu falei, e está com um jeito de vir buscar o fundo aqui em 13.190, esse fundinho no final de abril. Tá? Um cenário altista só com rompimento forte da CLTB, com os preços passando para cima da média móvel de
21 períodos, certo? Já pode fazer isso aqui. Os principais papéis, a Vale começa a acelerar para baixo. Eu havia dito que não tinha nada para fazer nesse gráfico, mas isso aqui pode até ser interpretado como um mastro de bandeira baixista. Eu operaria pela perda mínima. Tá? Se houver o rompimento desse topo, daí a gente teria um pivô de alta, daí seria compra, mas por enquanto não é isso que o gráfico aparenta querer fazer. Só que o gráfico da Vale 5 não é o mais interessante para operações do ponto de vista vendedor, porque a gente tem suporte bem definido aqui nos 16,55, 16,60. Vale 3 é que está com mais cara de mastro e bandeira. Mastro, bandeira, está rompendo essa LTAzinha aqui e percebe que isso aqui ainda pode ser entendido como o pullback do rompimento desse fundo aqui. Ó. Então esse gráfico sim permite a operação na ponta vendedora. Eu trabalharia pela perda mínima com stop acima desta máxima. É o que nós tivemos na Uzi Minas ontem. Tá? Petrobras segue numa tendência de baixa, ainda não perdeu a mínima dos últimos pregões, mas está com cara de dar continuidade ao movimento. Uma vez que conseguir passar para baixo dos 12,30, dos R$12, deve acelerar num movimento um pouco mais forte de queda. Mesma coisa em PTR3. Eu vinha dizendo que PTR3 era um gráfico mais favorável, mais amigável ao movimento de queda, e eu ainda acho que esse é o caso. Setor de siderurgia, a Gerdau bateu no suporte, que era o fundo de janeiro, que a gente estava esperando ali em 8,65, mas não dá sinal de reversão, e é possível que o papel venha buscar os R$8. CSNA segue caindo, né? Perdeu então esse suporte intermediário, que não era forte, em 6,58 mais ou menos, e agora acho que o próximo ponto que o papel pode vir buscar é esse gapzinho que está aberto aqui em torno dos 5,90 e pouquinhos. Tá? Não há sinal de reversão. Esse seria um ponto, 5,92 para ser um pouco mais preciso, e depois o ponto mais forte seria 5,44. Se nesse ritmo chegar no 5,44 aqui, provavelmente vai oferecer um bom trade de retorno à média. A Uzi Minas começou um movimento de quedas que parece um maço bandeira que foi rompido ontem, hoje confirmou, apesar disso não caiu forte, achei estranho, mas a expectativa de queda prossegue para alcançar os 4,60 e depois os 4,25. Bancos. Os bancos seguem sendo pressionados para baixo, o Bradesco não acionou uma compra aqui e está ameaçando romper essa zona. Não tem mais cara de compra. Ontem tinha, hoje já não tem mais, mas a compra de ontem não foi acionada. Itaú já não tinha cara de compra há muito tempo. Era um gráfico que já estava sinalizando um movimento de queda, as vendas aqui agora já começam a fluir bem, tem um suporte intermediário nos 33, 35, pode cair mais. E Banco do Brasil rompeu a ilha para baixo, gera uma venda na minha percepção, uma venda boa, e tem boas chances de buscar inicialmente 22, depois 21 e depois 20,20 a R$20. Tudo próximo de números redondos. O único problema dessa venda de Banco do Brasil é que, da minha visão aqui, está um pouquinho distante da média móvel de 20 períodos, mas acho que dá para passar por cima disso. O resto está interessante, deve prosseguir em queda. Outros papéis que chamam atenção para swing trade, BRAP é um papel que me chama atenção, muito volume no pregão de hoje, eu não sei o que está acontecendo, muito volume, deu até um bom trade de rompimento de linha d'água, quer dizer, bom trade não, bom trade no sentido que evoluiu, mas o trade em si não estava muito claro, porque era uma zona muito turbulenta aqui, eu não teria operado, mas é muito volume ao longo do pregão. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Olha o número de negócios. E no final teve um direto ali que inflou bastante o volume. Enfim, faz uma estrela cadente, fica com uma cara parecida com a Vale 3. Isso aqui pode ser a correção, né, o pullback do rompimento aqui desses 11,20 e pode sinalizar um movimento de queda de volta aqui para os 10,30. A gente estava falando de setor bancário, né? Banrisul está rompendo um fundo primário, bem importante, aqui em torno dos 10,25, fechou abaixo de R$10. E tem condições de prosseguir no movimento de queda. Se a gente olhar no passado, não tem nada que segure
Banrisul. Então a gente pode ter um movimento importante de queda. Os bancos estão sinalizando aprofundamento dessa correção e os bancos afetam muito o índice Bovespa. Tá? CCRO nos ofereceu uma venda aqui no dia 11, né? Essa venda não alcançou o alvo por volatilidade, ficou nos enchendo o saco nessa movimentação, não teria gerado stop, né? O stop teria em cima dessa máxima e hoje gera um novo sinal de venda com bom volume, perda mínima provavelmente faz com que o papel volte a cair, vai ter suporte em R$15, seria bom fechar a posição dos R$15 e vender de novo se rompesse os 15. Copel começa a abrir bandas, está rompendo essa congestão, tem essas sombras aqui para incomodar, mas não sei, o gráfico está com uma cara boa para mim e o trade seria na perda dessa mínima, stop acima da máxima. Isso para mim compensa o fato de não ter rompido essas sombras e a zona de alvo fica entre os 30,65 e R$30. HGTX ofereceu um repique curto, volta a cair, bate no fundo e oferece aqui um fundo reflexo. Mas esse não me parece ser um fundo reflexo bom para operar, eu não operaria isso porque eu não gosto de candle pequeno. Candle pequeno para sinal de reversão não é uma boa. Tá? É um papel para a gente olhar no intraday, se oferecer um bom setup de compra no intraday a gente até poderia operar, porque, claro, está numa zona de suporte, mas eu vejo isso, na verdade, mais como um cenário favorável a uma operação de venda. Eu acho que o mercado vai falhar nessa tentativa de repique e isso deve aprofundar ainda mais essa correção em HGTX, então me chama a atenção. Lame 4 rompe. Lembra que a gente viu esse rompimento falso aqui na Lame 4? Era um trade para entrar, a gente mencionou com uma compra C+, interessante, C+, ou B, acho que foi C+, teria que olhar, e teríamos tomado stop aqui, o mercado vem corrigindo, deu um sinal de reversão que não cumpriu, não acionou. Ontem já dava até para pensar na operação de venda pela perda mínima. Eu só não mencionei esse papel porque o volume tinha sido um pouco fraco e o Bovespa estava querendo sinalizar uma reversão, né? Então a conjuntura não estava lá das melhores. Mas agora rompe claramente e Lame deve continuar esse movimento de queda. Light 3 está rompendo essa consolidaçãozinha, parece um topo duplo, rompe o suporte aqui em 17,45, faltou um pouquinho de volume, mas é venda. Eu trabalharia pela perda mínima e isso deve levar o papel a buscar os 15,50. Tá? Não ficou muito clara a entrada de uma tendência de baixa, porque esse topo é mais alto que esse topo, isso aqui não é claramente um fundo, tá? Mas está querendo entrar para uma tendência de baixa. Qual 3 chamou atenção hoje? Fez um candle absurdo de queda, veio do nada isso daí, e não dá para operar isso. Mesmo no intraday, olha só, não teve uma barra elefante, mas que ficou muito distante já da média móvel de 20 períodos, não deu nem tempo para operar, entrou em leilão, saiu de leilão, entrou em leilão, ficou um gráfico todo esburacado, difícil de operar. Tá? Não sei o que fazer nisso aqui, né? Melhor é ficar de fora, corre, é ruim, é muito perigoso, tentar operar isso daí é pedir para tomar ferro. E por fim, a RADL 3, um gráfico até um pouquinho parecido com o da Light. Tá? Estava testando aqui a média móvel de 21 períodos, não ofereceu um sinal de reversão significativo e agora está rompendo o suporte aos 36,30. A média ainda aponta para cima, por isso se fosse para operar teria que ser pela perda mínima, mas acredito que o papel vai sim ver um movimento de queda para buscar o suporte 33,50. No mínimo a gente tem que olhar esse papel no intraday. O fato do papel estar sofrendo essas pauladas para baixo, ó, paulada, paulada e paulada, mostra que essa venda é firme e deve ter continuidade. Então esses foram os papéis que mais chamaram a atenção em termos de swing trade. Em termos de day trade, eu não pude de novo acompanhar o mercado muito de perto, mas o que me chamou a atenção no pregão de hoje, que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, foi o setor educacional. A Croton fez um rompimento de primeiro movimento, bonito, que não chegou na RP e depois gerou stop pela média móvel de 9. Tá? Então, nesse momento aqui, dava para ajustar o stop para cá. Como fez uma massa mais alta, fechou abaixo, ajusta o stop para cá, que a gente teria se estopado. Depois sofreu uma paulada para baixo. Teve uma barra elefante, até dava para ser operada. Tá? A NIM 3, setor educacional, fez uma barra elefante altista interessante. Ofereceu um bom movimento. Depois, para quem não encerrou a posição, ajuste de stop pela média móvel de 9 aqui. Somente quando superou essa máxima, valia a pena ajustar stop pela média móvel de 9 de novo. Seria aqui, mas você já teria alcançado com tranquilidade o alvo da barra elefante. Tá?
E STC3, todo esse mesmo setor, STC3 conseguiu um rompimento aqui, um primeiro movimento, que isso foi uma correçãozinha um pouco mais longa, bom volume, gerou uma compra e o papel fluiu bem. Tá? Depois também sofreu uma pauladinha aqui no leilão. Mas esses foram os papéis que mais me chamaram a atenção. E também JBSCS3, tá? Que fez um movimento direcional, começou a andar de lado, de lado, de lado. Foi um power breakdown que me chamou mais a atenção no momento que fez isso aqui, ó, esse candle. Tá? É uma venda, sofreu uma paulada para baixo, JBSS3. Testando esse patamar aqui de suporte. Respeitando ele ali. Foi isso que eu pude ver. Vou encerrando por aqui. Sugiro que vocês também dêem uma olhadinha no Chart Position. Vocês conseguem acessar ele no nosso site, ali nos últimos vídeos, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Como fechou a semana, é sempre legal ter uma ideia de como o mercado está aparecendo nesse prazo mais longo. Essa semana foi o Vlad que apresentou, então sugiro que vocês deem uma olhadinha. Fico por aqui, desejo um ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.